Começando mais um vídeo do meu professor de economia. Dessa vez o tema vai ser menos acadêmico e mais político. Bom, então eu vou falar sobre o voto da classe média brasileira. Bom, como todos nós sabemos, no ano que vem tem eleição para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e deputado estadual no Brasil. E é por isso eu quis discutir um tema importante, que eu acho que é discutir o voto da classe média. É, o que eu vejo é o seguinte: em toda eleição no Brasil, para qualquer cargo, sempre acontece o seguinte: os empresários fazem uma escolha. Aí essa escolha é acompanhada por quase toda a classe média, com exceção daquela que está na universidade, no serviço público e no meio artístico. Fora esses nichos que tem uma escolha mais variada, alguns acompanham os empresários, outros não. Quase toda a classe média acompanha a escolha dos empresários. Aí eu penso até o seguinte, que se os empresários falarem que comer cocô é bom, ou se os representantes dos empresários na mídia falarem que comer cocô é bom, eu tenho a impressão de que essa parte majoritária da classe média vai comer cocô. E aí alguns poderiam perguntar, será que esse posicionamento ocorre porque por medo de perder emprego, porque a classe média, com exceção daquela que está na universidade, no serviço público, no meio artístico, depende dos empresários ou para ter empregos, se for profissionais qualificados, ou para ter clientes, se forem autônomos? Eu acho que até um caso ou outro pode até ser, alguns podem até ter medo de se manifestar diferente, ou com os colegas, ou nas redes sociais, com medo de repercussão negativa. Mas temos que lembrar que o voto é secreto e me parece que essa subserviência, essa bajulação é voluntária mesmo. Pode até ser parecido com o caso, pode até ser chamado de paga-lanche. Bom, paga-lanche, essa expressão vem dos alunos que na escola procuram pagar lanche para os alunos mais conhecidos como os mais populares, porque acha que isso vai se dar bem, porque acha que ganhar confiança dos mais populares vai fazer se dar bem na escola. Aí quem faz isso é chamado de paga-lanche. Aí esse comportamento da maior parte da classe média pode ser chamado de paga-lanche. E não acredito que isso seja feito à força, por coerção direta, mas a explicação pode ser encontrada até mesmo num intelectual e militante italiano que escreveu dentro da prisão, que eu acho que nem precisa mencionar o nome, que vocês já sabem, que ele explica muito bem tudo isso. E o que eu enxergo é que grande parte da classe média, quando se olha no espelho, vê um Paulo Leman, um Roberto Justus ou um Luciano Huck, mas na verdade não é nada disso. Porque quem tá nos 10% mais rico do Brasil, mas não está no 1% mais rico, ou seja, quem está nesses 9% aí, não é rico. Pode ser proprietário do imóvel numa área da cidade que tem boa qualidade de vida, ter carro, pagar colégio particular para os filhos, pagar plano de saúde, almoçar em bons restaurantes no fim de semana, viajar no Brasil ou viajar para o exterior de vez em quando. Mas isso não faz ninguém ser rico, até porque é o seguinte, como eu falei, quem está nesses 9%, se perdeu, que normalmente não são donos de grandes empresas, donos de terra, donos de capital, mas são profissionais qualificados que ganham bons salários ou então são autônomos. E aí essas pessoas, apesar de ter essa vida mais confortável que a maior parte da população brasileira, se perder o emprego ou se perder o cliente, está ferrado. Essas pessoas até têm um patrimônio, mas não tem patrimônio para
para poder hoje decidir parar de trabalhar e viver o resto da vida. Não, esse patrimônio pode não durar mais do que um ano. E além disso, como eu falei, apesar dessas pessoas terem uma vida um pouco mais confortável, as decisões de consumo e de investimento dessas pessoas não afetam a economia do país. Rico, que é rico mesmo, é aquele que tem patrimônio, que pode decidir parar de trabalhar hoje e ter patrimônio para viver o resto da vida. E também quando aquele cujas decisões de investimento afetam a economia do Brasil. E tanto que o profissional pode ser bem qualificado, ter um salário razoável, mas nunca vai conseguir, com o próprio salário, comprar um apartamento de mais de 2 dormitórios e vaga em estacionamento em Ipanema. Para comprar esse tipo de apartamento tem que ser herdeiro mesmo. E tanto eu acredito que não seja essa subserviência da classe média, como eu falei, tirando essas exceções que eu falei, a subserviência da maior parte da classe média aos ricos, tanto na hora de votar, quanto na hora de simplesmente de expressar opiniões, de sempre repetir a opinião dos ricos, tanto não me parece que seja uma coerção direta, física, à força, que às vezes essa classe média consegue ser mais realista que o rei. Assim, essa classe média defende com os candidatos favoritos dos ricos, até com mais fanatismo do que os próprios ricos, porque o rico tem seus candidatos, mas depois pode tomar um uísque com um político de qualquer região do espectro. Já essa classe média aí que eu falei, nem isso. Vai simplesmente odiar, vai querer matar os políticos que não sejam aqueles favoritos dos ricos. Quer dizer, e é sempre ruim quem está no meio escolher os favoritos de quem está no topo da pirâmide social. Quer dizer, eu acharia assim, normalmente, não necessariamente, tanto por já faz muitos anos que eu vejo isso e nem por isso eu pensei em fazer um vídeo sobre isso. Mas o atual ocupante da cadeira presidencial foi um favorito dos que estão no topo da pirâmide social e que a parte do meio seguiu a escolha e me pareceu trágica para o país essa escolha. Aí por isso que eu estou fazendo o vídeo para alertar que esse costume dos 9% dos que estão dos 10% mais ricos, mas não no 1% mais rico, de ficar seguindo sempre 1% dos ricos, e claro, esses 10% de cima não é suficiente para eleger, mas mesmo quem dá mais embaixo da pirâmide ficar seguindo, às vezes leva a resultados catastróficos. Por isso eu estou falando até esse vídeo para mostrar, que quem está no meio não é rico, aí não precisa ficar seguindo os ricos, não adianta bajular os ricos, repetir o que os ricos falam, que não vai ficar rico só por causa disso. E muitos desses aí costumam falar, tem um desprezo aí, o Guilherme Boulos, esse cara aí que anda com sem teto. Mas se você fizer uma simples conta de subtração, fazer tanto renda da classe média menos renda do sem-teto, ou patrimônio da classe média menos patrimônio do sem-teto. A diferença é menor do que a diferença entre renda do Luciano do Huck e renda da classe média, o patrimônio do Luciano Huck e patrimônio da classe média. Se fizesse
fazendo uma simples subtração, quem está nesses 9% está mais perto do sem teto do que do Luciano Huck. Então, e por fim, como o canal meu, professor de economia, lembrar um texto importante do Kalec, de 1942, que é o Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que eu recomendo muito ler e que ele expõe muito bem porque que nem sempre aquilo que quem está no topo da pirâmide social prefere é o melhor para a economia como um todo. Bom, e aí, se gostou do vídeo, eu peço para que dê like e ajude a divulgar o canal.